Como lidar com a inveja? Eu falei um pouco disso nos outros devocionais lá durante a semana, de segunda a sexta. E hoje a gente vai continuar falando sobre isso. E é fundamental que você saiba que eu e você somos tentados a ter inveja constantemente. Graça e paz, bom dia para cada um de vocês. Mais uma semana que começa, animados. Eu não sou coach não, mas como que a gente não vai começar animado? Se este é o dia que o Senhor fez. É assim que você deve começar. Ó, não é meu tema de hoje, mas eu falei sexta-feira. Soltei o vídeo aqui sexta-feira sobre ansiedade. E eu falei o seguinte, nós, os crentes, somos os únicos que de fato podem pensar de maneira positiva. Somos os únicos. Porque o pensamento positivo da galera aí é baseado no nada, na loucura, no universo que vai convergir a favor deles, ou então é baseado na confiança neles mesmos. Eles têm um pensamento positivo porque eles se acham o máximo. Mas um crente genuíno não. A Bíblia declara que Deus é conosco. Quem será contra nós se Deus é por nós? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Os únicos que de fato podem pensar de maneira positiva somos nós. Somos nós, os cristãos, que podem se levantar numa segunda-feira e falar: o Senhor é comigo, a mão dele é sobre mim. Eu confio nele, não importa o que aconteça, tudo vai convergir para o meu bem, até o mal vai convergir para o meu bem. Assista a minha série sobre ansiedade, em específico essa a pregação de sexta-feira. Então, enfim, comece animado, né? Dê graças a Deus. E bora lá para o texto, nosso texto de hoje, Salmo 73. O salmista, no Salmo 73, ele está angustiado, porque ele vê a prosperidade dos ímpios e ele julga de maneira incorreta que eles não vão ser punidos e que vale a pena ser mal. E ele diz então, verso 3, pois eu tinha inveja dos arrogantes. Eu invejei. Eu tenho falado nos últimos devocionais aqui sobre a inveja. Frase aqui de um homem maduro. Frase de um homem maduro. Essa percepção de que ele teve inveja, eu já disse isso outras vezes, em pregações aqui, é fácil perceber, por exemplo, uma tentação sexual, você está vendo ela ali. Agora, a tentação de arrogância e inveja são essas coisas silenciosas, mas que fazem barulho e que nos aniquilam. E a maioria das pessoas não notam. Num hospício, você não vai ouvir um diagnóstico ponderado de pessoas que estão ali. Não vai, elas mentem o tempo inteiro, enganam a si mesmas e ficam loucas justamente por isso. Criam uma mentira. Eu falo disso até um pouco no meu curso, A Culpa é do Meu Corpo. As pessoas inventam uma mentira, passam a crer nela e aquela realidade ali, alternativa que elas inventaram, passa a ser a realidade para elas, assim como elas enxergam a vida. Num certo aspecto, é isso que acontece conosco. A loucura é justamente isso. A falta de percepção básica da realidade, isso que é loucura. Num certo sentido, todo mundo é louco. Porque o homem, ele não consegue ver, ele não consegue ter percepção básica das coisas como elas se apresentam. Ele confunde, como um doido que diz, eu sou Leonardo da Vinci. As pessoas não sabem quem de fato são. Por conta do pecado, há uma espécie de loucura em todo mundo que as incapacita de enxergar o óbvio. Provérbios declara, cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Aquilo que eu falei, a tentação sexual está ali, está fácil. Está vendo? Ira, furor. Mas quem pode resistir à inveja? O que você acha que é mais fácil? Dar R$500 para ajudar alguém ou se alegrar com alguém que não precisa de ajuda? Pergunta sincera. O que você acha que é mais fácil? Dar R$500 para alguém ou se alegrar com alguém que não precisa de ajuda? Se alegrar com aquela pessoa que conquistou uma vitória. Aquela que talvez você gostaria e você não conseguiu. Sem sombra de dúvidas, dar R$500 para quem precisa é muito mais fácil do que comemorar com aqueles que não precisam de nada. A inveja é terrível. Então, o primeiro passo para que a gente lide com a inveja é reconhecendo que a gente é tentado nela. E não um dia nem dois, sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre será tentado. Sempre. A inveja é podridão dos ossos. Segunda maneira de lidarmos com a inveja, suficiência em Cristo. Verso 25. Quem mais tenho eu no céu
senão a ti, e na terra não desejo outra coisa além de ti. Como que o salmista lida com o fato de que ele tinha inveja dos ímpios, que tinham dinheiro, que tinham poder, prestígio, e ele não tinha nada disso? Quem tenho eu além de ti? Ele está dizendo, o Senhor é a minha riqueza. É isso que ele está dizendo. Aquilo que eu tenho em Cristo é maior do que aquilo que eu não tenho na vida. Essa satisfação em Cristo Jesus. E a gente tem que se lembrar nessa hora. O que a gente tem em Cristo Jesus? Salvação, paz, eternidade. Eu sei, eu também não tenho percepção de quão grandioso é isso. Quão grandioso é a eternidade, a glória. Eu não tenho percepção disso, eu só tenho fé. Por quê? Eu ainda não vi. Eu ainda não vi todas as glórias que Deus tem preparada para o seu povo. Então é óbvio que eu não tenho como dizer que eu sei. Eu creio. Eu creio no que Deus diz, que é maravilhoso, que é espetacular. Mas é isso que a Escritura diz, que aquilo que nós temos em Deus é infinitamente maior do que aquilo que estes ímpios têm na terra. Um dia eu vi uma foto de um menino bebendo água da lama, lambendo. E aí embaixo assim, ó, quais são os seus problemas? Uma pessoa querendo dizer assim, você aí, todo bem na vida, e olha lá como que tem gente vivendo muito pior do que você. A ideia aqui, qual é a ideia do consolo aqui? A ideia é o seguinte, você está vivendo um problema, mas tem alguém que tem um problema ainda pior. E aí você fica bem. Essa é a ideia, esse é o consolo deles, é um consolo ridículo. É igual aquela história, né? Se você não tem chinelo, lembre-se de que tem gente que não tem pé. E a pessoa que ouve isso e ela não tem pé? Para ela não há consolo. Mas está vendo aqui, ó? Eu tô sem chinelo, eu tô triste. Mas quando eu descubro que tem alguém pior do que ei, que legal. É um absurdo. É um absurdo. Verso 26, ele diz: meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança. Ele não diz, olha, meu corpo está doente, mas eu lembro de que tem alguém pior do que eu. Ele não diz, eu estou triste, mas eu lembro que tem alguém que está mais triste do que eu. Mas sim, olha, não está legal, está difícil para mim, mas eu tenho o Senhor. Está vendo que o consolo dele não vem de uma premissa invejosa e comparativa? A alegria dele não vem do fato de que tem alguém pior do que ele. Não é isso que ele faz? Ele diz, verso 26, meu coração e meu corpo desfalecem, eu estou sofrendo, mas o Senhor é a minha fortaleza. Eu estou triste, está difícil, mas eu me consolo não no fato de que tem alguém pior do que eu me consolo no fato de que o Senhor me satisfaz, de que o Senhor é a minha fortaleza, de que o Senhor é a minha alegria. É assim que ele se consola. O consolo, então, não é baseado na desgraça alheia, e sim na suficiência de Cristo. Eu escrevi um textinho, vou encerrar com esse textinho. Senhor, seria uma oração. Dá-me coragem para combater os homens maus e livrai-me de invejar os bons. Se eu não puder ter a inteligência, as oportunidades e o grau de influência deles, que pelo menos eu tenha a virtude de não tentar diminuí-los para que eu pareça maior. Senhor, dá-me nem mais ou menos que meu irmão, mas o que preciso para fazer a tua vontade. Que eu não fique tentando achar falha, nem torcendo pela queda dos grandes. Que meus olhos não se tornem negativos em relação a alguém, simplesmente porque ele cometeu o pecado de ser melhor do que eu. Que meu consolo em relação ao que me falta não seja a desgraça alheia, mas sim a tua graça. Eu fiz isso aqui, se eu não me engano, acho que eu coloquei isso aqui no meu diário para os meus filhos. Eu tenho um diário que eu escrevo coisas para os meus filhos. Então é isso. Como que ele lida com a inveja? A quem tenho eu além de ti? Ele não olha para o lado e tenta encontrar alguém pior. Ele olha para cima e encontra satisfação em Cristo Jesus. Hoje, a gente estava almoçando e surgiu um papo lá, fulano de tal,
estava se vestindo de maneira muito indecente, não sei na onde. E a ideia nem era... Enfim, surgiu esse papo. E na hora, eu falei... Era uma coisa que não ajudava em nada, não era uma pessoa que eu podia repreender, que eu podia ajudá-la e falar, poxa, essa roupa está errada, ninguém me contou aquilo para poder ajudar, eu não ia poder ajudar, não tem nada a ver comigo. Não era... Enfim, eu não poderia fazer nada. Não poderia fazer nada em relação àquilo. E aí eu falei, olha, para todo mundo que estava à mesa. Eu falei, gente, esquece isso. Não vamos comentar sobre... Por que a gente está comentando sobre isso? O que isso acrescenta para nós? Comemorar a desgraça do outro? Que a pessoa de uma roupa indecente, pelo amor de Deus, era filha de um pastor. Eu falei, eu não quero ouvir isso aí, eu não quero saber disso. Isso não me ajuda em nada, eu não posso fazer nada por ela. Não, aí a gente fica com a tentação de achar que a gente é melhor. Que Deus considere que a gente é melhor que os outros. A gente nunca deve se considerar melhor que os outros, ainda que sejamos. Considere os outros superiores a si mesmos. Então, diminuir os outros, ainda que, ali no caso nem era diminuir, né? Era colocar no lugar em que ela estava mesmo, uma roupa indecente. Mas eu falei, não, eu não quero. Eu não quero, senão a gente fica com a tentação de achar que... De ficar pensando, somos melhores. Isso é do capeta. A inveja tem muito a ver com isso, essa sensação de ser melhor que os outros. Isso não é de Deus. É diminuir os outros para se sentir melhor. A inveja tem muito disso. Diminuir os outros para se sentir melhor. Lute contra isso, eu tenho certeza. Deus vai te abençoar. Deus não pode abençoar um invejoso. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, mais uma semana que começa. Dê-nos força, dê-nos graça para não diminuirmos os feitos alheios. Ó Pai, ajude-nos. Ajude-nos a ter um coração grato e suficiente em Ti, que entende que o Senhor é suficiente para nós. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, pedimos perdão pelos nossos pecados, em específico pela inveja, e rogamos, renova-nos mais uma vez, dá-nos força para irmos para o trabalho, para onde estivermos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quer ir comigo para Israel, Egito e Paris. As pessoas, é um passeio de lazer, mas também para... desculpa, é um passeio cultural, mas também de lazer. Mas no caso de Paris aí também tem uma questão, tem lazer, obviamente, mas também tem uma questão cultural aí. Se você for comigo, você vai descobrir lá. E tem a ver com a fé cristã. Obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez comigo, viu, meus queridos? Olha, obrigado mesmo, obrigado. Deus abençoe vocês, até amanhã. Quer dizer, até hoje à noite eu tenho vídeo. Deus abençoe.